Vamos falar um pouquinho das características do Estado Novo, das principais características do Estado Novo, que vale para todo o período de 37 a 45 e que faz a gente entender muito bem o Estado Novo. 4 características são importantíssimas para entender todo esse período. Primeiro é o autoritarismo. Quando a gente vê a Constituição de 37, os poderes voltados para o executivo, o Vargas com poder de intervenção, de nomear todos os governadores do Brasil e desses governadores que vão nomear os prefeitos. Então, uma questão bastante autoritária. Não existe grupo político, não existe nem o do próprio Vargas, não tem um partido varguista. Por isso, o apartidarismo. E isso acaba sendo importante porque nessa mesma época existiam as ideologias, né? Existia a lógica socialista comunista, existia a lógica nazista fascista. E o Vargas, ele não vai adotar nenhum discurso em específico. É claro que ele vai adotar o anticomunismo, principalmente para dar o golpe, né, com relação ao Plano Cohen. Mas ele não vai dizer que é fascista, não vai dizer que é liberal, não vai dizer nada. E isso é sim uma estratégia, porque ele pode perpassar por praticamente todos os grupos. Ele pode aí, com os discursos dele, atrair todos os grupos. Por mais que ele fale que ele é anticomunista, ele adota o trabalhismo. Então ele se aproxima dos trabalhadores, não pela lógica do comunismo, do socialismo, mas ele acaba se aproximando dos trabalhadores. E esse apartidarismo é que faz a figura dele acabar passando por todos os grupos, né? Então, consegue ali dominar e consegue apoio de muita gente, né? Desde os fascistas aos liberais, enfim, a vários outros grupos, a burguesia industrial, aos trabalhadores. Então, esse apartidarismo, essa ausência de partido, e é por isso que muitas das vezes a gente não pode usar isso como o governo do Estado Novo era totalitário. Geralmente, quando a gente fala de totalitarismo, uma das características é o partido único, é uma ideologia única. E, na verdade, não vai ter nenhum partido e nenhuma ideologia de base. Por mais que a gente encontre características ali presentes, a gente não pode falar de nenhuma delas, certo? E isso, com certeza, é uma estratégia varguista para conseguir ali domínio de vários grupos, né? Então, uma única narrativa, acompanhado de censura. Então, ele proíbe grupos políticos, logo ele proíbe oposição. Ele proíbe, não tem oposição. Ele tem uma censura em cima. Não vai ter nenhuma amarra ideológica, vai ter uma livre negociação com diversos grupos. Tudo isso é estratégia política e é uma característica importante do Estado Novo varguista. Também nós temos, como eu disse, o trabalhismo, e esse trabalhismo, ele vai ser, junto com o nacionalismo ali, 2 cordas importantes para amarrar grupos populares, né? Então, o trabalhismo, porque olha só como o cara é importante, das leis trabalhistas, da CLT de 1943, de várias conquistas, ele coloca tudo ali nas costas dele, mas a gente sabe muito bem que não é uma lógica varguista, né? Que os trabalhadores já lutavam e muito por essas conquistas, mas ele coloca isso, o DIP faz isso muito bem, fazendo propaganda sobre isso. Tem o sindicalismo pelego, tem a proibição da discussão da luta de classes, porque como o Vargas é anticomunista e ele vai adotar o trabalhismo muito baseado no corporativismo fascista do Mussolini, então esse corporativismo é aquele que não existe luta de classes, existe união de classes, existe o acordo entre patrão e trabalhadores, não precisamos discutir, tá aqui as leis trabalhistas, então você tem todo um discurso montado e pronto para ter o apoio desses trabalhadores. Mas o que muita gente não sabe é que o Getúlio Vargas, é que essas leis, elas vão atingir, de fato, os trabalhadores urbanos. E na década de 30, 40 no Brasil, a maior parte dos trabalhadores estão no campo. Então, o meio rural não vai ser atingido com isso, né? Então, a gente observa que
essas leis e essas conquistas não vai ser para uma maioria, vai ser para uma minoria. E tudo isso vai ser a sensação de que esse trabalhador, de que essa classe popular, que esses populares fazem parte de um grande projeto de construção de nação, de construção de Brasil. Tudo isso é um discurso dentro do Estado Novo. Então, observem que todas essas são estratégias para ter o máximo de apoio possível dentro dessa ditadura do Estado Novo, né? E muitos aí sindicatos vão ser atrelados, muitos não, né? O sindicato tinha que ser atrelado ao Estado. São os sindicatos oficiais. Então, observem, essas 4 características juntas são uma estratégia do Getúlio Vargas e do Estado Novo para manter esse poder o máximo possível centralizado na própria figura do Vargas. Dentro do nacionalismo, já até caiu na prova do Enem um texto que tem uma cerimônia aí do Vargas em que ele manda queimar as bandeiras dos estados. Então, manda queimar a bandeira de Minas, de São Paulo, do Piauí, enfim, de todos os estados. E ele fala que a única bandeira é a bandeira do Brasil, que é a bandeira importante, que a gente precisa abraçar a nação brasileira e a gente precisa construir juntos um Brasil forte, moderno, industrial. Então, isso é um discurso do poder varguista. E é por isso que, entendendo essas 4 características, dá para entender todo o discurso e junto com todas as ideias que o Vargas e o governo do Vargas fez e teve nessa época.